Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe, estudante de medicina da UFG. Eu vou falar sobre um tema, uma novidade relacionada a diabetes, Alzheimer, que nem está aqui falando no título. A doença de Alzheimer é a nova diabetes tipo 3. Entenda a correlação e suas implicações. E aqui tem o meu e-mail para contato e o lado se alguém quiser dar uma olhada. Os tópicos da apresentação, vou falar um pouquinho sobre a diabetes em si, diabetes mellitus, vou falar um pouquinho sobre o Alzheimer em si e depois eu vou destrinchar para essa diabetes tipo 3, para explicar o que seria esse novo tipo de diabetes. Primeiro, a definição da diabetes mellitus. Ela é uma doença crônica não transmissível, uma DCNT, que é uma doença metabólica caracterizada pela hiperglicemia crônica, sendo que essa hiperglicemia crônica ela é diagnosticada principalmente pelo laboratório, pelo exame de sangue, através de dois indicadores, principalmente esses dois indicadores, é a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. O diagnóstico da diabetes se dá quando até duas ou mais aferições, já no caso da hiperglicemia, na glicemia de jejum, perdão, ela dá um valor maior do que maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, no caso de um jejum de no mínimo 8 horas, e a hemoglobina glicada ela dá maior ou igual a 6,5%, sendo que o normal da glicemia de jejum é até 99 e da hemoglobina glicada é até 5,6%. Então, entre 100 e 125 de glicemia de jejum ou 5,7 e 6,4 da hemoglobina glicada seria a pré-diabetes, que seria meio que um estágio de alerta para promover a prevenção para evitar que a pessoa venha a ter a diabetes em si, né? Sobre os tipos de diabetes mellitus, temos principalmente a diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, que está relacionada com a deficiência de insulina, com a carência da produção da insulina, que por causa da destruição de células beta-pancreáticas, que é por ser uma doença autoimune, os linfócitos T, eles vão lá os linfócitos T citotóxicos, TCD8 vão lá e destroem essas células, aí vai gerar a falta de insulina e consequentemente uma hiperglicemia, sendo que essa é a tal da diabetes de criança, porque como por ser uma doença autoimune já manifesta logo cedo. Enquanto que a diabetes tipo 2, que tem essa a característica crônica das DSNTs que normalmente a gente está associado, que a gente comumente vê, que é uma doença relacionada à resistência insulínica dos receptores de insulina, que acometendo principalmente órgãos, tecidos como o músculo, tecido adiposo, que tem os receptores da GLUT4, e o fígado, que é os receptores de insulina, o IR. O fígado ele tem um papel muito importante nesse processo de gerar, de causar essa doença, porque ele promove a gliconeogênese, só que o normal essa gliconeogênese está associada ao período de jejum, que é quando haveria uma queda de glicose e ele faz, em compensação ele faz a gliconeogênese. Só que no caso da diabetes ele faz isso mesmo no período pós-prandial, ou seja, mesmo depois de você comer, ter um pico de glicose e fisiologicamente vai ter maior liberação de insulina para compensar. Só que como essa insulina não está fazendo o papel dela por causa da existência dos receptores, vai gerar uma hiperglicemia crônica e em conjunto com a lipólise, porque vai quebrar os lipídios do tecido adiposo para gerar energia e do glicogênio também, que o fígado gera, que o fígado estoca, também está nos músculos. É, no começo, as células beta-pancreáticas até tentam, elas fazem uma hiperinsulinemia, ou seja, elas produzem mais insulina para compensar essa questão do acúmulo de glicose, da hiperglicemia crônica, da resistência insulínica, né, dos receptores. Só que depois essas células entram em exaustão e aí param de produzir insulina. Então, a longo prazo, a diabetes tipo 2, se não for tratada, vai acabar gerando uma situação parecida com a diabetes tipo 1, só que nesse caso é por exaustão das células beta-pancreáticas. Sendo que essa diabetes tipo 2 é aquela diabetes de pessoas mais velhas, a diabetes do idoso, né, mais conhecida. Embora que hoje em dia, pela epidemiologia, pelo quão comum está sendo essa diabetes, também está cometendo muitos adultos jovens e até de meia idade também. Agora falar um pouquinho do Alzheimer, a doença de Alzheimer, DA, que ela é uma doença neurodegenerativa que é a principal causa de demência do mundo. É uma das principais causas das síndromes demenciais, que acomete principalmente a pessoa idosa por causa de uma questão cumulativa da inflamação, da degeneração, enfim, como é um processo cumulativo, agrava principalmente a população idosa.
ela é causada pela formação de placas beta-amiloide e de emaranhados neurofibrilares da proteína tau, que elas normalmente estão ali presentes fisiologicamente para auxiliar no processo de sinapse dos neurônios e tudo mais. Só que a beta-amiloide em específico, em uma alteração da proteína tal, que eu vou explicar logo em seguir, vai gerar alterações nas sinapses e, consequentemente, a doença de Alzheimer. Sobre a fisiopatologia da doença de Alzheimer, tem tanta a parte do beta-amiloide, que é a vila amiloidogênica. Ocorre a clivagem da proteína precursora amiloide, APP, pela beta-secretase, ao invés da alfa-secretase, e depois pela gama-secretase. Basicamente, essa APP tem duas vias. Pela alfa-secretase, ela vai gerar um subproduto menos tóxico, um subproduto solúvel, que é, vamos dizer assim, benigno, digamos assim. E no caso da beta-secretase, depois gera um produto que depois de ser processado pela gama-secretase, vai gerar esses peptídeos a beta 40 e 42, que são insolúveis e tóxicos, principalmente o alfa-beta 42, amiloide beta 42, e também vai ter a formação de oligômeros e a disfunção sináptica. E no caso da proteína tau, como é por causa dessa degradação de beta-amiloide, dessa acúmulo de beta-amiloide, essa alteração da sinapse, do ambiente, digamos assim, vai gerar um quadro de neuroinflamação. E aí, e também esse quadro de neuroinflamação é agravado por outras comorbidades, como a própria diabetes mellitus tipo 2, né, principalmente, hipertensão, ou comorbidades relacionadas a tabagismo, etilismo, e isso vai causar o aumento da fosforilação dessa proteína tal, que está presente nas sinapses nos neurônios. E isso vai formar emaranhados na região sináptica intracelular, ou seja, de todo modo vai prejudicar as sinapses, que é o resultado dessa perda sináptica e dos marcadores pré e pós-sinápticos associados à degeneração do hipocampo. Lembrando que o hipocampo seria a parte relacionada à memória e aprendizagem, que, como a gente sabe, um dos principais sintomas, digamos assim, do Alzheimer seria essa questão da perda de memória. E aí, tá, das diabetes, Alzheimer, e onde é que entra essa diabetes tipo 3? O que seria isso? É um conceito que define a resistência insulínica especificamente no cérebro, nos neurônios, sendo que é comum em pacientes com a doença de Alzheimer. Ela pode ter associação com a diabetes tipo 2, que vai gerar um agravo, né, dessa resistência insulínica, porque a diabetes tipo 2 é a resistência insulínica periférica, e o Alzheimer vai gerar a resistência insulínica cerebral. Então vai ter um somatório desses fatores, com comprometimento dos processos centrais da sinalização insulínica, acúmulo de neurotoxinas, estresse neuronal e consequente evolução para um processo de neurodegeneração. Essa diabetes tipo 3 ela não é um termo médico, tipo, se você pesquisar em livros de medicina, né, e tudo mais, não é um termo que ainda foi consolidado na medicina, ou que foi reconhecido pela OMS ou pela ADA, mas ele é mais uma denominação científica, porque por isso que é um assunto muito recente, que ainda está sendo pesquisada essa associação. E quais seriam essas consequências da diabetes tipo 3? O principal é o aumento do risco de desenvolvimento de demência em até 59% em associação com a diabetes tipo 2, que basicamente no Alzheimer, ao longo do tempo, por ser uma doença neurodegenerativa, ele vai gerar esse quadro, só que tanto em associação com a diabetes tipo 2, e relacionada ao aumento da resistência insulínica no cérebro, vai agravar o quadro de demência, vai acelerar esse processo, né, digamos assim. E também vai gerar alterações no processo de aprendizagem e memória, atrofia cerebral e perda da comunicação sináptica, perdão, acelerando o processo patológico da doença de Alzheimer. Fatores de risco como as doenças crônicas, né, diabetes, hipertensão, obesidade, predisposição genética, tabagismo, etilismo, sedentarismo e vários outros também vão gerar uma piora do quadro demencial. E aí isso vai causar sintomas como agravos, né, também, como perda da qualidade de vida, autonomia, do convívio social, desorientação, alterações comportamentais na linguagem, e isso pensando só no paciente. Ainda vai ter agravos para as pessoas ao redor, né, que vão estar cuidando desse paciente. É aqui uma imagem que eu gerei na IABA, só para explicar os fatores patológicos da diabetes tipo 3, que basicamente começando lá de cima, ó, da esquerda para a direita. Toxicidade do beta-amiloide, aqui é mais a hiperfosforização da proteína tal, que são as vias da fisiopatologia da doença de Alzheimer.
mais um estresse oxidativo, quadro de neuroinflamação, distúrbio da sinalização da insulina, que é a resistência insulínica da diabetes tipo 3 ou até da diabetes tipo 2, que muitos pacientes com Alzheimer também vão ter, têm a diabetes tipo 2, como uma comorbidade, disfunção mitocondrial, formação de produtos finais da glicação, glicosilação, né, avançada, que é basicamente são produtos da glicosilação, né, que são proteínas, que faz uma adição de carboidratos e tudo mais, que quando acumulam no sangue tem um fator de toxicidade, de estresse oxidativo, e a própria síndrome metabólica, né, da diabetes e outras doenças como dislipidemia, hipertensão, intolerância à glicose. Isso gera resistência insulínica no sistema nervoso central, e que vai agravar o quadro de neurodegeneração, que aí vai gerar que nem esses sintomas, declínio cognitivo, perda de memória, disfunção sináptica, atrofia cerebral e tudo mais. E a parte do tratamento. O tratamento, ele começa primeiro tratando as doenças de base comorbidades, porque muitas vezes não é só o Alzheimer, ou só a diabetes, enfim, nesse caso só o Alzheimer, e também principalmente mudanças no estilo de vida. Atividade física, dieta balanceada, cessação do tabagismo e etilismo, e também até outras terapias que ajudam muito na parte psíquica e comportamental, como musicoterapia, terapia de reminiscência, terapia de orientação para a realidade, que é basicamente ajudar na parte, tanto no caso da musicoterapia, a questão de sintomas depressivos, engajamento social, regulação emocional e qualidade do sono, e a terapia de reminiscência de orientação para a realidade ajuda principalmente na questão das memórias e declínio cognitivo, que são esses sintomas típicos da doença de Alzheimer. E a parte do tratamento farmacológico entra como destaque para diabetes, né, pensando na diabetes, a pioglitazona, que tem um papel para aumentar a resistência insulínica e tem efeitos neuroprotetores. E também entra em associação com outros medicamentos para o tratamento da diabetes, como a metformina. E também tem outros remédios da classe dos inibidores SGLT2, como a empaglifosina e dapaglifosina, que tem esse efeito hipoglicemiante, ajudando na redução do estresse oxidativo e da inflamação. Em relação ao tratamento da doença de Alzheimer, tem várias classes que, apesar da doença não ter cura, tem esses medicamentos que ajudam no alívio dos sintomas, que nem os inibidores da acetilcolinesterase para promover um acúmulo desse neurotransmissor da acetilcolina, né, para ajudar nessa parte das sinapses que já estão prejudicadas. Que entra como destaque a donepezila e também até a rivastigmina. Muitas vezes ele é associado com o antagonista em MDA, que é a memantina, que são antagonistas de receptores de neurotransmissor da via glutamatérgica, que ele favorece muito a questão do estresse oxidativo, neuroinflamação no cérebro, então é meio que para ao mesmo tempo proteger, mais estimular a acetilcolina a fazer a função de neurotransmissor, as sinapses e tudo mais. E agora, com a nova tendência dos anticorpos monoclonais, também tem os anticorpos monoclonais anti-amiloides, que é o lecanemab e donanemab, que eles inibem a questão lá do beta-amiloide para evitar a formação das placas pelo beta-amiloide, que apesar de ser um medicamento caro, pouco acessível, também é uma opção. Essas são as referências. Muito obrigado.